O que uma pessoa precisa ter e ser para se tornar presidente do Corinthians e representar milhões de pessoas e principalmente fazer com que milhões de pessoas se sintam representados por ela que tá no cargo máximo do Sport Clube Corinthians Paulista? Essa é uma das variações das perguntas que vocês me mandam aqui, né? O que você espera de um futuro presidente? O que você acha que um futuro presidente precisa para estar ali e representar de fato a gente? Como que a gente sai desse poço sem fundo que a gente se enfiou? Então, é uma variação e é sobre isso que eu resolvi gravar o vídeo de hoje. Já adianto aqui que, além, né, lógico, de você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí é importante. É importante você deixar o like agora. Chega lá no final do vídeo e você não gostar e você tira o like, não tem problema, é mais pra fortalecer. Então a gente vai partir de uma base para um futuro presidente do Corinthians, né, um cara que tiver no cargo máximo, ele fazer uma boa administração de 5 polos. Então tem 5 pilares básicos que se o cara não tiver um deles, ele vai ter complicação de algum módulo ali, né? Ouvindo da torcida, ouvindo diretamente dentro do clube ou da imprensa ou de alguma forma. Então ele precisa ter esses 5 pontos que eu vou falar pra vocês aqui. É preciso primeiro partir da ideia que seja uma pessoa íntegra, honesta, uma pessoa ilibada e também cercado de pessoas ao lado que não tenham um passado questionável, que seja uma pessoa que no seu âmbito esportivo, desportivo, dentro do Corinthians, ela seja uma pessoa limpa e fora do Corinthians também, principalmente, que não tenha nenhum histórico de desrespeito com a fiel torcida ou desrespeito com ideias que a fiel torcida preza, entende? Então, partir da ideia de que o cara seja honesto, íntegro, com um passado limpo de fato para poder comandar o Corinthians, isso é fundamental. Segundo ponto é o compromisso com a informação ao torcedor, porque é o torcedor que é a base do clube no final das contas. É o torcedor que mora lá no interior do Acre e assina um Premier da vida que leva dinheiro pro clube. É um torcedor que mora no interior da Bahia e compra uma camisa original do clube que também injeta dinheiro. É o torcedor que dá audiência, seja em jogos abertos pelo Paulistão Play, que seja, é ele que injeta dinheiro no Corinthians. Não é a principal fonte de renda, não são os associados dentro do clube. Aquilo lá é uma parcelinha que ganha uma importância muito grande porque só o voto deles ali dentro vale. Então, o compromisso com a informação ao torcedor geral precisa ser pauta, precisa estar assim na cabeça do projeto de quem vai se tornar presidente do Corinthians. Isso aí é inegociável. E aí a ideia é tudo que acontecer dentro do clube, tudo, o torcedor precisa ficar sabendo da maneira como acontece. E aí lembra que o primeiro ponto é o cara ser honesto, ter um passado interessante, porque isso aí vai fazer diferença. Porque se ele tiver qualquer tipo de rabo preso com qualquer pessoa ali dentro, fica difícil de informar de fato o que acontece ali. E jogar de maneira transparente para a fiel torcida, toda semana você ter uma coletiva de imprensa, com um assessor de imprensa que seja, para dar um boletim honesto e transparente das coisas que acontecem no clube em todos os âmbitos, vai impedir, vai evitar especulações, vai evitar plantação de notícias falsas, etc. Então isso aí vai conseguir trazer, você atrai o torcedor mais pro seu lado e assim você consegue ter uma massa para que você consiga aprovar projetos, esse tipo de coisa. Então informar o torcedor para mim é fundamental também. Outra característica é ter compromisso com o que o clube representa, e isso aí tá muito ligado ao marketing também. Então você entender o histórico do Corinthians, né, cara, a história do Corinthians, as glórias e também os contratempos, né, as intempéries que teve aí durante esses 112 anos de história, é fundamental para que você consiga se comunicar com o torcedor de fato, com aquele cara que vai na arena, com aquele cara que vai no estádio de fato, com o cara que não vai, mas ama o clube incondicionalmente. Você conseguir se comunicar, né, e não ser incoerente com as coisas que aconteçam nos bastidores, né? Se você lança uma campanha onde você conscientiza de alguma forma ou de algum nível a fiel torcida, dentro dos seus bastidores, você não precisa ter não pode, é inadmissível ter algo que vai de contraponto com aquilo. Vou usar como exemplo aqui a hashtag Respeita as Minas, linda do ponto de vista de marketing, só quando você tem um cara que é comprovadamente machista mais de uma vez dentro do conselho, as coisas se convergem ali dentro. Então você precisa ter pulso firme para que você comande também o setor de marketing, mas de modo geral as ideias do que o clube representa, e não deixe com que as ideias do clube dentro, na parte administrativa, vá de encontro a isso aí. Então isso aí também é fundamental se você quiser ter um mandato, no caso, né, você quiser ser um presidente que realmente represente a fiel torcida. Quarto ponto, porém não menos importante, responsabilidade e
capacidade administrativa e de gestão. Não é qualquer um, por ser um corintiano demais, por torcer muito pro Corinthians, por falar com milhões de pessoas, que está apto a administrar um clube ou qualquer coisa que seja. Não é porque a pessoa vai lá e ama sorvete que ela tá apta a assumir o negócio e a gerência de uma sorveteria. Não existe isso aí. Então precisa ser um cara que tenha conhecimento administrativo, que tenha capacidade de gestão e também capacidade política, né, que é fundamental quando a gente tá falando de um universo onde você precisa negociar do ponto de vista positivo mesmo, tá? Negociar com outras pessoas, com pessoas do conselho, conversar com quem pensa diferente de você, é fundamental você também ter uma capacidade política. Mas gestão e administrativa, você precisa conhecer os âmbitos financeiros, pelo menos a parte básica. Você precisa conhecer como que funciona o mercado de modo geral, principalmente no mundo capitalista que a gente vive do futebol, não só do futebol masculino, mas do futebol feminino, do vôlei, do basquete. Você precisa ter pelo menos um conhecimento básico em determinadas áreas. É lógico que depois que você assume a presidência, você traz pessoas especialistas em determinadas áreas para poder comandar as diretorias, né? É uma espécie de o presidente do Brasil assume, então ele nomeia os ministérios. No Corinthians é a mesma coisa, né? Nos clubes são a mesma coisa, o cara vai lá e assume a presidência e nomeia os seus diretores. Mas você precisa ter noção do que os diretores estão fazendo, pelo menos uma noção básica, para que você não seja, primeiro, enganado e segundo, você não nomeie pessoas que não estão de fato capacitadas para aquilo ali. Então, capacidade de gestão administrativa é um polo que é inegociável também. E por fim, nessa nossa base, para poder ter o mínimo para que você consiga ambicionar ser presidente do Corinthians, é preciso ter liberdade de ideias. O que acontece muito, e a gente sabe em todos os lugares, né, em todos os âmbitos políticos, é que para você se eleger, você precisa vender um pouco do que você acredita. Você precisa vender um pouco das suas ideias. Isso é através de financiamento para você ter dinheiro durante a campanha. Você precisa vender um pouco das suas ideias ali para conseguir futuramente aprovar algo que você às vezes não acredita muito bem, mas que você precisa para quando você precisar aprovar alguma coisa também seja atendido. E isso aí é prejudicial pro sistema como um todo. Então conseguir chegar ali com liberdade de ideia para que você não fique mais uma vez com o rabo preso com ninguém, para que você não fique dependente de ninguém ali dentro e possa ter culhão para ir lá naquele ponto lá da liberdade de conseguir comunicar com o torcedor, né? De chegar lá e falar assim, ó, eu tentei aprovar tal coisa aqui no Corinthians e tal, fulano de tal, dando nome aos bois, tá? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, não aprovou no conselho. E aí, agora vocês não podem falar comigo, tem que falar com o cara ali. Então o cara precisa ter essa liberdade para chegar, senão fica muito difícil. E como eu falo, não pode ter receio de citar ninguém. Então quem está sendo responsável por algo ruim dentro do clube, ele tem que ser penalizado. E o presidente está ali para realmente assumir essa postura. Então quando vocês me perguntam aqui o que eu acho, são esses 5 pontos. O cara precisa partir daí e a partir desses 5 pontos ir lá e construir um projeto e apresentar esse projeto para a fiel torcida. E apresentar o projeto para a fiel torcida, que é quase 40 milhões de torcedores. Não é apresentar o projeto para os associados do clube, que vota lá 1000 e poucas pessoas. Não é isso que tem que fazer. Tem que pegar e mostrar para quem realmente alimenta e faz o clube ser o que ele é, que é essa estrutura de engajamento e de marketing que a gente tem e, lógico, de paixão, de corintianismo que a gente tem. Então, os 40 milhões tem que ser colocados acima daqueles 1000 que votam o tempo todo, tá? E aí, você pode me perguntar, mas isso aí não é muito difícil de acontecer? É lógico que é muito difícil de acontecer. Não é uma utopia? Não diria que é uma utopia, mas realmente é algo que precisa ser trabalhado. Eu posso garantir pra vocês que tem algumas pessoas dentro do Parque São Jorge que pensam isso. E essas pessoas, elas precisam cada vez mais conquistar seguidores ali dentro. Esse ano, como eu já falei pra vocês, é um ano de eleição, um ano complicado. Então, aqui o Papo Fiel, vocês já sabem que é um canal de oposição, uma oposição inteligente, não uma oposição burra que quer simplesmente o cargo dos caras, que quer simplesmente o poder no lugar dos caras. Então, a gente vai fazer de tudo aqui pra que essas poucas pessoas, né, que eu não vou citar nomes aqui, pelo menos não ainda, elas ganhem mais força ali dentro, porque só assim a gente vai ter uma responsabilidade, uma gestão que represente a Fiel de fato, tá bom? Então é isso aí, eu precisava falar, né, porque é uma pergunta que eu recebo sempre aqui, então dá pra gente poder partir desse princípio, demorou? Comenta aqui embaixo o que você acha, se faltou alguma coisa que também você comenta, a sua opinião é sempre muito importante nesse nosso espaço democrático de ideias aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, tudo isso aí fortalece demais, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias.